hoje, o programa Pra Viver Hoje, pela primeira vez, recebe uma convidada estrangeira. Teremos vários, fora de Goiás, fora do nosso estado, fora do nosso país. E Érica Parlato, especialmente, ela é uma grande pesquisadora de bebês e uma grande amiga e um ser humano inigualável. É uma mulher que está marcando a história da psicanálise. Eu costumo dizer que no futuro dirão que a psicanálise de bebês tem um turning point. Érica Parlato, ela nos apresenta um bebê que vocês não conhecem. E aí, teremos esse programa para ver isso. Olha, Érica Parlato, que honra, que sofisticação a nossa poder tê-la aqui com a gente. E o que mais me intriga é que, embora ela traga de uma maneira tão esclarecedora, tão vívida, tão concreta sobre os saberes do bebê, é muito importante a gente ressaltar que o que acontece nessa fase da vida perpetua por toda a jornada de cada ser humano. O que acontece com a gente lá nessa fase, a gente leva para toda a vida. Érica Parlato, uma honra ter você aqui com a gente. E me conte, como é que está aí a temperatura em Paris nesse momento? Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade e agora está frio. Nós estamos na primavera, mas a primavera parisiense ainda não tem uma temperatura que nos permita dizer que não está frio. Hoje está frio. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui com o calor humano de vocês para que a gente possa falar desse bebê. Então, Luciene, que já me conhece aí há muito tempo, sabe todo esse percurso enquanto psicanalista, pesquisadora, professora aqui na universidade, diretora de um laboratório de pesquisa de bebê, que é o que eu vou contar para vocês daqui a instantes. Então, esse é o percurso que eu tenho feito aqui em Paris e que eu gostaria muito de contar e dialogar hoje com vocês. Eu queria dizer mais uma coisa. A gente costuma dizer que gato tem 7 vidas, né? Gente, essa mulher, ela tem 14. Ela é admiradíssima e respeitadíssima na França, né, Érica? Como essa brasileira que usa o corpo, que mexe as mãos e que ri. E ela também é muito admirada pela quantidade de coisas que ela é capaz de fazer ao mesmo tempo. Vocês vão descobrir agora que ela tem 14 vidas mesmo. Da agora para frente vocês vão ver quem é essa grande figura na psicanálise lacaniana. Nos bastidores, antes da gente começar, Luciene Godoy estava literalmente emocionada, chorando de alegria, de comoção tão positiva por ter Érica Parlato aqui no nosso programa Pra Viver Hoje. Acompanhe. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru em Goiânia faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Nos saberes do bebê,
Érica Parlato coloca a seguinte frase: pensar o bebê como um produtor de arte, para além das normas, mas sim como uma forma de expressão. Esse olhar totalmente novo, inusitado, inconcebível há um tempo atrás, Érica Parlato traz de uma maneira linda e muito concreta. E aí, Luciene, o que podemos esperar dessa nossa conversa com essa mestre nos saberes do bebê? É essa mulher que vê, essa grande pesquisadora, psicanalista, que vê o bebê como artista, que vê o bebê como provocador e um monte de coisas que vocês não sabiam que os bebês fazem. Ela tem uma história com os bebês e eu costumo dizer, ela tem uma fala tão doce, vocês vão ver agora, que parece que ela conversa com a gente como se a gente fosse bebê, com uma doçura muito grande, a prosódia dela. Ela nasceu para isso. Érica, conta pra gente a sua história com os bebês, né? Por que você chegou aonde você chegou? Como é que é? Por que esse desejo de trabalhar com bebês? Conta pra gente sua história de bebê. Com prazer. Eu acho que o interesse todo é pensar que o bebê não é reconhecido em toda a sua potencialidade, né? Geralmente a gente olha para o bebê, e bebê aqui, estou pensando no primeiro ano de vida, realmente bebê. Antes dele começar a se deslocar, quando na verdade ele é muito levado de um lugar a outro, né? Pegamos o bebê, colocamos no carrinho, e daí tira, e leva para a cozinha, e leva ao parque. Esse bebê, então, nesse período inicial, no primeiro ano de vida, nós temos uma certa dificuldade de reconhecer tudo que o bebê já sabe. E talvez essa dificuldade seja menor na família, né? Nós temos relatos que mostram como o bebê já interpreta cada cuidador. Quando vamos visitar um bebê, é comum escutar: nossa, como ele é danadinho, né? Ele não faz igual com o pai, com a mãe, com a babá, com a avó. Se o bebê não faz igual com cada pessoa, o que isso quer dizer? Que ele já sabe o jeito de cada pessoa. Então ele interpretou cada um que está ao redor dele. Na verdade, Luciene, o que eu acho que acontece muito é que, como o bebê ainda não usa palavras, nós temos dificuldade em escutá-lo. Mas isso não quer dizer que ele não fale. Então, por isso a importância de um conceito que eu trabalho muito, que é a linguagem multimodal. O que isso quer dizer? É claro que nós nos comunicamos com palavras, mas não apenas com palavras. Olha só, eu mexo muito, como você me diz, mexo as mãos, a gente mexe a cabeça. Todas essas formas de expressão compõem a linguagem. Então, o bebê nos apresenta uma linguagem multimodal. Cabe a nós sermos capazes de escutar essa linguagem do bebê. E, Érica, tem uma questão que a gente fica pensando assim, uma pesquisa feita ali em laboratório, né? Como é que tudo isso funciona? Aí a gente, né, o senso comum no geral, pensa uma pesquisa em laboratório assim, algo, mas aí na hora que for avaliar bebê, fica uma coisa assim, só de observação, nada tão sofisticado. E aí, você pode mostrar e provar aqui pra gente que olhar, observar, pesquisar sobre o bebê é algo tão sofisticado e hoje em dia tão cheio de recursos para fazer isso, não é? Com certeza, exatamente. Porque o que mudou? O bebê sempre soube muitas coisas, né? Eu preciso falar dos saberes do bebê. A diferença está em nós. Antes, nós não tínhamos tecnologia suficiente para que a nossa metodologia de pesquisa com o bebê nos desse condições de encontrar tudo aquilo que ele sabe. E isso foi mudando com o decorrer do tempo. Por exemplo, hoje tem muitos trabalhos que usam a imageria cerebral. Nós usamos muito filmes, mas nós filmamos o bebê e depois a gente tem recursos hoje de inteligência artificial que nos favorece fazer microanálise dos movimentos, das produções sonoras, de tudo aquilo que o bebê mostra, sempre em contato com o outro.
Então, nós podemos ver através dessas microanálises que são feitas com softwares que hoje, né, são disponíveis, nós podemos ver detalhes que antes escapavam aos nossos olhos. Quando a gente modifica, por exemplo, a velocidade da imagem que a gente está trabalhando. Então, acho que a sua questão é muito pertinente, porque o bebê sempre foi um sujeito que sabe e que sabe sobre si mesmo. Nós, pesquisadores, clínicos, é que não tinham antes condições tecnológicas para saber o que o bebê sabe. E, Érica, nós, os pesquisadores e clínicos, não sabíamos, pois é, a população não sabe, né? As pessoas que cuidam dos bebês, pais, mães, professores, babás, não sabem. E, inclusive, uma das razões desse programa é levar ciência do século XXI, essas novas descobertas para o grande público. Então, fala para a gente assim, né? Esse bebê tão desconhecido agora com essas pesquisas, vocês podem demonstrar por A mais B, como a gente diz, o que eles de fato dão conta de fazer e ninguém nota? É isso? É isso, cada vez mais. Depois a gente vai ter algumas imagens para mostrar que um laboratório de pesquisa também às vezes causa um certo espanto, mas nada mais é do que um espaço que valoriza a produção do bebê e que permite investigar o que o bebê está ali produzindo através de uma metodologia hoje mais refinada que permite então que a gente chegue até lá. Eu gostaria de, talvez ficar mais claro, de dar um exemplo, Luciene, de uma pesquisa que nós fizemos comparando bebês da região de Nanterre, que é uma região próxima de Paris, com bebês da região de Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais. Então, nós filmamos bebês em relação com os seus familiares. A gente trabalha muito numa perspectiva o mais próxima possível do dia a dia do bebê. Então, esses bebês foram filmados na sua própria casa, no seu próprio espaço, com os seus cuidadores. E depois, num segundo momento, é que nós vamos analisar o que aconteceu ali. Tivemos muitos dados interessantes, mas tem um que eu acho que vale a pena destacar. Nós fomos investigar como o bebê e o seu cuidador faziam a troca de turno. Ou seja, nós também, quando estamos dialogando com alguém, nós ficamos ali na expectativa, será que o meu interlocutor está indo para o final da frase, vai ser a minha vez de falar? A gente fica nessa expectativa, agora sou eu, agora é o outro. Nossa questão era, será que bebês de 4 meses de idade já são capazes de saber isso? 4 meses é muito pequenininho, né? É bem pequenininho. Descobrimos que sim. Como? Fazendo microanálise do filme, que foi feito com os bebês e seus cuidadores, analisando, por exemplo, o espectrograma, que é a imagem do som. Então, nós podemos ver que a mãe fala com o bebê, bebê. E o bebê rapidamente já pega a sua vez na fala e começa a dialogar com a sua mãe. E vice-versa. Acabou atrás do bebê, o adulto também começa. Isso quer dizer que, se não encontramos pausa, não é que a mãe fala, meu bebê, silêncio e o bebê produz. Não é isso que nós encontramos. Nós encontramos que a mãe encerrou a frase dela e o bebê já começa dele. Mas se ele começa assim, tão rápido, quer dizer que ele já se antecipou que o seu interlocutor, no caso a mãe, estava indo para o final da sua fala, agora vai ser a minha vez, eu me preparo e a hora que ela para, eu começo. Eu acho isso maravilhoso. Érica. É maravilhoso, porque é muito assim. Mas aí tem mais um detalhe. Não encontramos o mesmo resultado nos bebês brasileiros e nos bebês franceses. Como assim? Os bebês franceses fazem exatamente assim. Um fala, outro fala. Um fala, outro fala. Como é a expectativa aqui na França. As pessoas, cada um tem a sua vez de falar. É isso que fazemos no Brasil?
Não necessariamente. Nós somos capazes de falarmos ao mesmo tempo, falarmos juntos. Imaginem uma situação de conversa em torno da mesa. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. E o que nós descobrimos? Que o bebê brasileiro de 4 meses já sabe disso. Ele tem momentos em que ele fala ao mesmo tempo que o seu cuidador. Então, isso eu acho espetacular. Eu fico sempre maravilhada de pensar que um bebê aos 4 meses de idade já interpretou o seu entorno e já faz de acordo com as expectativas daquela pouquinha. Então, se o bebê já interpretou o meio dele para saber que hora fala, já pensou o tanto de coisa que esse bebê já interpretou das relações humanas, se há receptividade, se há prazer na presença dele, se há interesse, se há endereçamento? Érica, o potencial cognitivo do bebê. O que é cognição? Atenção, percepção, linguagem, que não precisa só da linguagem formal, né? Conhecer determinada língua mesmo, toda essa interação que transmite, que faz trocas. E um bebê que detecta muito mais do que a gente acha. Um bebê que interage, que provoca o outro muito mais do que antigamente a gente sabia e que capta. Hoje eu e a Luciane estávamos comentando mais cedo o tanto que com muita facilidade um bebê detecta a relação ali dos pais, se está num momento de harmonia, se está num momento de conflito, se ele ali está sendo uma pessoa desejada ou não, e o tanto que isso vai impactar, porque aqui no nosso programa, no Pra Viver Hoje, a gente tem falado muito nos outros episódios, assim, a formação do nosso emocional, a nossa formação de posição subjetiva, né, muito rapidamente a gente vai sabendo, né, quem é a gente nesse mundo, o que esse mundo espera de nós. E fazemos isso com tanta pouca idade, gente. A gente faz isso, parece que desde sempre. A cada célula que vai nascendo da gente, será a gente que desde o útero materno? Será que desde o útero materno, Érica? O que você diz? Olha a questão que interessa a Luciane aí. Então, tem alguns trabalhos que a Luciane já conhece também muito bem, que nos faz pensar, né? A gente está pensando aqui no trabalho de uma pesquisadora italiana, que se chama Alessandra Piontelli, que fez um trabalho magnífico, com muitos resultados, mas tem um resultado, né, que me interessa muito raciocinar sobre ele, refletir sobre ele, que é a questão que ela descobriu que dentro do útero, estamos antes do nascimento lá, dentro do útero, o bebê já leva a mão à boca de forma diferente que ele leva a mão, por exemplo, aos olhos. A velocidade que ele vai se movimentar, se o seu objetivo é ir na boca ou ir aos olhos, não é a mesma. Parece pouco, mas isso é muito importante para a gente pensar, porque quer dizer então que esse bebê dentro da barriga já tem condições de ter um projeto. Não é acaso levar a mão na boca, como nós vemos em tantos exames de ultrassonografia. O bebê leva intencionalmente esse dedo até a boca. E ele sabe, então, ele tem uma percepção do seu corpo que permite fazer diferente quando vai até a boca e quando vai em outra área do seu rosto. Então, esses resultados que também vão cada vez aparecendo mais em relação ao bebê antes do nascimento, nos favorece refletir muito. Olha só, lá na vida intrauterina, entendeu? Intenções, isso é muita sofisticação e a gente vai falar um tanto mais sobre isso daqui a pouco. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende.
Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. E por que é que a gente está aqui falando só de bebê, de bebê, de bebê, e ainda fala assim, de bebê feto, de feto? O que é que tem isso a ver com a nossa vida? Pois é, eu desenvolvi toda uma teoria, todo um trabalho em cima disso, quando eu falo do apaixonamento. Quer dizer, então essa perda do mundo aquático para o mundo aéreo, o que é que o bebê percebe antes, o que é que ele percebe depois? Então, gente, vocês saberem de bebês é vocês saberem mais de vocês e da sua vida emocional, né, Rejane? E é um convite. Eu acho que, Érica, assim, fica essa provocação positiva de fazer um convite. Como é que está a nossa condição, nossa capacidade, nossa vontade de nos remetermos de novo a como que será, que bebê será esse que eu fui, né? Como eu fui como bebê e que tanto que eu ainda tenho disso tudo dentro de mim. O que você pode falar, Érica? E a proposta, a provocação é muito interessante, né? E vocês duas fazem, o Luciano, trabalhar muito nessa perspectiva também, por aí. E eu acho que é muito interessante pensarmos que ao ver um bebê, seja um bebê que está ao nosso lado, né, que faz parte aí do nosso dia a dia, ou essa memória, né, que a Rejane propõe, fala assim, nossa, como será que eu fui bebê? Eu acho interessante também fazer essa ponte com como eu dei conta de construir a minha história desde quando eu fui bebê. Porque ela é única. Cada um vai poder construir ao seu modo, de acordo com as condições que ele tem. Neste momento, eu tenho tido um trabalho muito interessante desde o início da guerra na Ucrânia. Então, nós já estamos aí com 4 anos de guerra, nesse período em que há tantas guerras, né? Essa guerra da Ucrânia perdura, e lá no começo fui convidada para trabalhar com um grupo de profissionais que estão lá em Kiev, na capital da Ucrânia, dando suporte para bebês. Porque tem bebês que nasceram no período aí inicial da guerra, que foram gestados por mulheres. Lá há clínicas de barrigas de aluguel, barriga solidária, né? Que lá a gente não pode dizer que é barriga solidária, porque realmente as mulheres que gestam recebem, elas são pagas para gestar. E os pais de intenção contratam as clínicas. O problema que aconteceu é que no momento que a guerra começou, as mulheres que gestaram, de acordo com o contrato, saíram, deixaram lá os bebês que elas pariram, e os pais de intenção não puderam vir recuperar os seus bebês. Então, neste período aí, nós tínhamos bebês morando no hospital que eles nasceram, sendo cuidados pela equipe que estava ali disponível. Até que tiveram alguns desfechos, eu conto isso no meu livro O Bebê e a Guerra, para quem tiver interesse de ler, que foi publicado no português e no Brasil pelo Instituto Langard. Depois vocês podem dar uma olhada no site do Instituto Langard. Mas o que dessa história me
comoveu muito e me fez pensar do ponto de vista psicanalítico o que cada bebê fez com a sua história. Porque poderíamos pensar, nossa, se todos esses bebês nasceram nessas condições, então a vida deles será de tal forma. E não é isso que nós encontramos. Hoje, 4 anos depois, acompanhando esses bebês, nós podemos ver que, apesar de terem tido inícios de vida bastante complicado, cada bebê foi se constituindo psiquicamente do seu jeito. Então isso mostra também a força, exatamente, a singularidade de cada sujeito. Então é essa ponte que eu acho interessante, Regiane, de pensar que, olha, a gente pode resgatar que bebê eu fui, né? Podemos pensar aqui em pegar uma foto de cada um bebê e olhar lá como eu era, mas esse é um ponto de partida. Ele não me fala do ponto de chegada. O ponto de chegada, a trajetória, cada um vai construir ao seu modo. Isso. E o lindo, Érica, é que o que você está falando que esses bebês da Ucrânia fizeram em 4 anos é como um adulto. Um adulto faria isso, a gente falaria isso do adulto. Olha, cada um respondeu como pôde, um se virou melhor, o outro se virou pior. Você está dizendo que os bebês, uns se viraram melhor, outros se viraram pior. Então, e de fato, essa frase que você disse é para a gente marcar, pensar e dizer, né? A nossa infância é um ponto de partida, né? A vida se constrói para sempre. Se a gente morrer com 100 anos, neuroplasticidade, inclusive, a gente está aprendendo. Por isso que eu digo, né? Somos aprendentes desde sempre. Então, o bebê se parece muito mais com o adulto do que a gente pensava, e a Érica, o trabalho dela demonstra isso. E nós adultos nos parecemos muito mais com bebês do que a gente imaginava, no sentido do desamparo, quando a gente fica desamparado, né? Na velhice, quando a gente volta a ser bebê e tem que ser cuidado lá, inclusive usar fralda se a gente chegar por lá. Então, sim, bebê é muito mais parecido com nós adultos do que a gente suspeitava. E Érica, assim, você já deu várias informações e pinceladas, mas se a gente tivesse que fazer uma pergunta e você fazer um levantamento, assim, do que um bebê é capaz, o que mais te surpreendeu em toda essa sua trajetória como pesquisadora? Essa foi boa. Questão difícil, porque eu me surpreendo a cada dia. É com cada bebê, é frente a cada bebê, é cada resultado de pesquisa que vai realmente, para mim, me maravilhando, né, frente a esse bebê. Mas eu acho que a sua questão poderia ser tomada de outra forma. Vou respondê-la pensando assim, Regiane. O bebê, no Brasil, acho que já está bem conquistado isso, aqui na França, muito bem conquistado, que podemos falar com o bebê. Né? O bebê está lá e foi um pouco isso que nós trabalhamos com esse grupo da Ucrânia, o quanto nós precisamos colocar em palavras aquilo que está acontecendo para o bebê. Então, vale muito a pena a gente poder falar com o bebê. Agora, a minha questão é se o adulto está pronto para escutar o bebê. Porque há uma diferença. Falar com o bebê, a gente vai lá e fala. Agora, eu preciso parar de falar e ficar atento para ver como o bebê fala comigo. E como nós dissemos já no começo do programa, não é com palavras. Mas isso não quer dizer que ele não nos fala. Depende, então, dessa abertura, dessa disponibilidade do adulto para estar ali, presente, disponível para escutar o bebê. Fazendo um link um pouquinho, né? Lógico, com a teoria do Lacan, um adulto que sabe ouvir melhor o bebê, eu fico imaginando a modificação que isso pode ser na formação do registro do imaginário desse bebê. Assim, um adulto que enxerga mais esse bebê lá no jeito que ele é,
talvez tenha uma chance dele se projetar menos nesse bebê e de ser um bebê com mais voz, com mais singularidade enaltecida, ao invés de ser aquele bebê que nasce tão desesperado, pensando assim, gente, como é que eu vou sobreviver? Eu tô ali sedento para entender o que você quer de mim. E aí, de repente, um adulto que olha para esse bebê, enxergando nele um ser tão mais ativo, você concorda que tem uma chance maior de fazer essa permissão desse bebê ser mais descolado um pouco dessa projeção excessiva que esse cuidador faz? Essa é a ideia do bebê sujeito, que a gente consiga, nós adultos, consigamos ver o sujeito que o bebê é, respeitar esse sujeito na diferença dele. O que é sujeito? Sujeito é alguém único e que tem diferenças. E que a gente possa aprender, quando você fala de escutar, né? Ler esse bebê. E aí, se eu vou me permitir aqui uma experiência que eu tive com a Érica, que foi lindíssima. Morri de vergonha na hora que eu falo, estava fazendo um curso com ela, aí ela passou um desses filmes em que eles fazem essa preciosidade, eles filmam o bebê com a mãe numa situação normal e aí fazem perguntas. E aí a Érica perguntou, o bebê, de fato a mãe pega, qual que era a cena? Tá brincando com o bebê e pega no pé do bebê a mãe. Aí a Érica pergunta, o que vocês viram? Né? E eu, uai, eu vi a mãe pegando no pé do bebê. Aí ela pôs a microfilmagem, bem devagarzinho. Gente, eu morri de vergonha. Eu falei assim, uau, o bebê é que leva o pé para a mãe pegar. É ele que propõe. E a gente vê a mãe pegando. A gente não vê o bebê se entregando, se dando. Então, Érica, essa eu aprendi, viu, querida? Uau! Gente, que incrível! Mas é essa mudança mesmo de olhar, né? É essa mudança no olhar. Se antes nós olhávamos numa relação de uma mãe com um bebê, um cuidador e um bebê, a partir do cuidador. E como a nossa expectativa é essa, é isso que a gente vê. Quando a gente se questiona, olha, pode vir de um lado, mas pode vir do outro. Aí o nosso olhar fica mais atento para aquilo que o bebê produz. Érica, assim, a gente fala assim, o nosso programa é um programa para gente, para o ser humano dar conta de saber mais de si, saber mais do mundo e saber mais de si no mundo. Não é à toa que tanta robustez nessa pesquisa veio a ter permissão no século XXI para isso se expandir, porque nós estamos com olhar para o bebê como esse ser tão ativo e singular, isso é século XXI. Como o ser humano demorou para dar conta de ir para esse lugar e você desbravando tudo isso para o mundo. Isso é incrível, é incrível, é incrível. E é realmente, né, Luciene disse desse papel importante na França, porque eu trabalho aqui, moro há muitos anos aqui, mas sempre numa perspectiva transdisciplinar, né, uma psicanálise que conversa com outras áreas do PNI e também muito atenta às questões culturais. Então, no meu laboratório de pesquisa, nós temos profissionais que vêm das mais diversas áreas, da medicina à filosofia, passando pelas artes, por exemplo, mas também de parcerias com universidades de países muito diferentes. Claro que a França e o Brasil, né, já que eu sou brasileira e trabalho aqui na França há muitos anos, a Itália também, por uma proximidade aí comigo, mas também, por exemplo, a China, né, com quem eu tenho colaborado com a Universidade Tongji em Xangai, ou a África, lá com o Benin, que eu estou indo para a semana que vem lá para mais um período de trabalho com eles, e a gente tem na Europa, lógico que é mais próxima à troca, e também no continente aí americano, pensando não só no Brasil, mas também o Equador, por exemplo. Então, essa diversidade, inclusive com povos originários, né, trabalho de forma muito próxima, com o Bidaci Pataxó, lá da aldeia Pataxó. Então, a gente tem essa diversidade no olhar que
permite cada vez mais colocar em importância na história, e cada vez que a gente trabalha, a singularidade de cada bebê, de cada pessoa que está ali na relação com o bebê. De cada cultura, né? Então, a gente vê esse trabalho com bebês, né, que a Érica desenvolve, como um trabalho para o ser humano do século XXI, que, sabendo que um bebê funciona desse jeito, e que a gente também, porque nós estamos aprendendo a viver com a ideia da diversidade. Por quê? Porque a gente está saindo de um patriarcalismo, nós estamos saindo de um mundo de modelos para um de poder ser o que se é. E está aí para vocês verem que o adulto diverso, mas que bebê também é diverso. Vamos para a próxima parte? Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru em Goiânia faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Será mesmo que um bebê sente, detecta, percebe, comunica, tem intenções, faz trocas? Gente, é muito novo entender de tudo isso. Não estou dizendo que o público amplo não sabe de nada. Na verdade, a humanidade passou por anos e anos sem ter dimensão disso, até mesmo em contextos acadêmicos, contextos de universidades. Esse conhecimento tão recente, tão precioso, à lá século XXI, está sendo abordado hoje no nosso programa. E será que o bebê entende? Porque a gente conversa com ele, né? E ele entende português, inglês, francês. A gente explica para o bebê: olha, a mamãe está triste porque a vovó morreu. E o bebê parece entender. Como é que é isso, Érica? O bebê entende quando a gente fala com ele? Muito mais do que a gente tenta, né? Na verdade, o que nós sabemos hoje é como o bebê, ele nasce em um lugar do mundo e ele tem que estar pronto para falar qualquer língua. Você imagina a quantidade de línguas que existe no mundo. E nós não sabemos se nós vamos nascer em São Paulo ou em Pequim. Então, dependendo de onde a gente chegar, o nosso entorno fala sempre a mesma língua, mesmo quando são, né, situações de bilinguismo, você tem 2 ou 3 línguas, mas são aquelas, não são todas as línguas, são aquelas línguas. Então sabemos hoje que um bebê chega com condições de discriminar todos os sons de todas as línguas. E o que acontece? Ele vai cada vez mais se especializando e ficando especialista naquela língua que o entorno dele fala. Então, ele não apenas vai prestando atenção na língua, mas ele vai prestando atenção em tudo que vem junto com a língua. Então, quando nós falamos, nós também alteramos essa musicalidade da fala, a prosódia, nós mexemos de forma diferente. A nossa expressão facial
também faz parte desse conjunto de informações. O jeito que a gente pega o bebê no colo, então o nosso tônus muscular também está dando informações para o bebê. Então o bebê, ele é capaz de interpretar a linguagem multimodal. Toda essa informação que chega. Então isso nos mostra que não é que o bebê entende palavra por palavra, porque ele ainda está se apropriando dessa língua. Mas o evento que a Luciane trouxe, né, se a mãe triste com, né, uma morte aí de uma avó, então essa mãe em situação de luto, claro que ela está triste. Quando ela pega esse bebê no colo, o corpo dela já mostra para o bebê que ela está triste. Então, quando ela fala para esse bebê que ela está triste porque a vovó morreu, é muito importante para que ele saiba que não é ele que está fazendo essa mãe ficar triste, mas que tem outras coisas no mundo que acontecem e que a mamãe está contando para ele agora que ela está triste porque a vovó morreu. Ela conta com as palavras, mas ela conta também com essa melodia da fala, ela conta com a forma que ela segura esse bebê no colo, ela conta com o olhar, com a expressão facial. E o bebê, muito melhor do que nós, ele interpreta toda essa multimodalidade, que nós adultos fomos ficando especialistas apenas na palavra. É muito mais interessante a forma que o bebê está em relação com o mundo, porque todos esses elementos compõem para que ele possa entender o que está acontecendo ali, interpretando e se apropriando de como funciona. Enquanto que nós, adultos, ficamos muito presos à fala e deixamos escapar todos esses outros elementos que vêm compor junto com a fala. Então, para resumir, o bebê entende muito mais do que aquilo que a gente pensa. E por isso que você tanto comenta assim, que o bebê ele produz uma arte, porque ele vem muito mais inventivo, como ele tem um aparato cerebral tão aberto a tantas possibilidades, né? Falando ali da língua mesmo, então, se ele vai captar um som mais aberto, um som mais, né, que vem aqui da garganta, então ele vem com tudo aberto, com tudo possível, com tudo, e aí ele faz, eu acho que até essa mescla, essa mistura da sensação, da audição, com a visão, das cores, e ele vem muito mais propício para invenções, e a gente vai... Então, gente, eu falo do bebê, eu tô falando de nós. É muito lindo isso, Érica, assim, a gente já nasce artista, a gente já nasce podendo inventar. E aí depois a gente vai sendo meio que moldado, e a gente vai podando mesmo tanta possibilidade para a gente poder canalizar a nossa especificidade, para a gente ficar específico, para entender com muita clareza aquela língua, é o português, é o francês, é o inglês. Aí, para quê? Para que o nosso cérebro também consiga perceber com bastante clareza e detalhes aquele idioma. Então a gente nasce com uma chance muito grande e a gente vai para conviver com essa cultura e canalizando e de alguma forma se fechando. Isso fica tão marcado, né, Érica? Porque a gente pode pensar assim, puxa, como é difícil por um ser humano, por exemplo, mudar, fazer diferente. Por quê? Porque a gente nasce com tanta pluralidade e depois a gente vai se moldando e se enrijecendo. Essa palavra que você escolheu, né? A gente nasce com uma abertura muito grande. Essa é outra descoberta que eu fiz estudando com a Érica, que na verdade é isso, né? Um bebê no primeiro ano de vida, ele tem a capacidade de perceber sons que depois que ele vai afunilando, porque ele escuta só a língua materna, ou mais uma, ou duas, e ele é capaz de distinguir. E então, pois é, o oposto do que a gente aprendeu até hoje, gente. Porque a gente sempre, né, aprendeu que o bebê tadinho, tão bobinho, né, ele nasce assim bobinho, aí ele vai aprendendo a ficar inteligente com a gente, que é adulto. Pois é, com a Érica a gente aprende que o bebê nasce mais inteligente do que nós adultos e vai fechando na medida que ele vai se especializando. E aí vem o perigo, um bebê que convive com muita agressividade, por exemplo, né? Aí ele afunila e o mundo é agressivo, né?
e etc, e etc. Érica, eu tenho uma pergunta. Assim, longitudinalmente, assim, ao longo do tempo, qual foi o período de maior tempo como pesquisadora, assim, de acompanhar, não sei se um bebê único ou um grupo, assim, qual foi a duração de maior tempo? Você tem algum dado assim? A Regiane está pensando no que nós fazemos aqui no Baby Lab, da Associação Serrep Fimantan, que eu dirijo, ou de forma na literatura, o que foi feito? Na experiência de vocês. Não, aqui no Baby Lab a gente não trabalha de forma longitudinal, né? Seria até interessante, são diversas formas de fazer pesquisa, né? Aqui nós temos então um laboratório de pesquisa, isso que é um Baby Lab, um laboratório de pesquisa. Nós fazemos parte de uma associação que se chama Serrep Fimantan, aqui na França, uma associação que foi criada na década de 70 pelo Michel Solé, então que tem toda uma história já, que tem várias estruturas, inclusive o Baby Lab. E nós temos uma parceria muito próxima. Né? Nós temos as imagens. Imagem. Enviou pra gente. Ok. A creche da Associação Serrep Fimantan, pode até passar o próximo, Alex. A gente tem ali sala de experimento, esse é o nosso ativo da Mary Claire Busnelli, que foi uma pioneira sobre a sensorialidade do feto. Na seguinte, eu acho que nós vamos encontrar salas. Então, este é o nosso espaço, nossa entrada com sol. E em seguida a gente tem uma sala para entrevista com a família. Pode passar a próxima, por favor. Uma sala para fazer testes que são mais específicos. Por exemplo, neste momento, nós temos uma pesquisa que compara bebês de Paris e de Toulouse, que é uma outra cidade francesa, em relação ao sotaque dentro da mesma língua, como se nós comparássemos São Paulo com Goiânia, que é o sotaque que vocês estão vendo aqui acontecer no programa de hoje. E essa sala imensa, que é uma sala em que nós podemos observar o bebê, esse é o nosso logo, né, que é a Torre Eiffel, com um bebezinho em cima de uma Vitória Régia, né, para fazer essa mistura e para dar essa sustentação aí para o bebê. E na sala, então, grande, a gente pode filmar em 180 graus e analisar os filmes. Então, acho que pode retirar as imagens, por favor, obrigada. Então, a gente pode filmar e analisar esses filmes a posteriori. Então, nós até temos, neste momento, uma pesquisa sobre a dança, na qual nós comparamos os mesmos bebês num intervalo que é de 24 horas, 1 mês e 6 meses. E descobrimos alguns resultados assim que a gente não esperava. Por exemplo, em relação a essa memória, como o bebê entre a cena de a primeira experiência e 30 dias depois ele retoma de onde ele parou, com os mesmos movimentos. Nós fazemos isso com a parceria de um coreógrafo que se chama Thierry Lafont, que estará no Brasil em julho, vou contar para vocês daqui a pouco, e nós podemos ver nessa experiência, então, um bebê que retoma onde ele parou. Bebês que a gente tende muito a falar, o tempo de atenção do bebê é curto. Não é isso que nós estamos descobrindo. Se o bebê estiver interessado com o que está acontecendo, o tempo de atenção dele pode chegar a 50 minutos. É enorme, minutos de atenção nessa faixa etária, mas é isso que a gente tem visto. Outro elemento interessante é ver que os bebês combinam entre si o que eles vão fazer. Enquanto a literatura, né, anterior do século XX dizia que antes dos 3 anos de idade não haveria uma parceria, eles não compartilhariam da brincadeira. Não é isso que a gente tem encontrado. A gente tem que encontrar já no 1º ano de vida bebês que, é claro, estão acostumados a estar juntos, porque são bebês que frequentam creche, como grande parte dos bebês atualmente. Então, eles já têm crianças que se conhecem, que estão juntas muitas horas por dia, todos os dias. E essa característica aparece, a de estar fazendo junto com o outro. Então é muito interessante, a gente não faz o longitudinal na literatura, Regiane, que a gente tem, por exemplo, era a forma de estudar do século XX, era acompanhar, por exemplo, o próprio filho no decorrer do desenvolvimento, né, era o que era possível ser feito.
Hoje em dia a gente faz menos do longitudinal, mas trabalha de forma mais apurada, mais fina com os dados que a gente tem. Maravilhoso. Érica, fala pra gente um pouquinho dos congressos que você organiza, onde a gente se conheceu, primeiro congresso, 2017 que eu conheci essa peça, eu passando para lá e para cá de bebê canguru, e a gente ainda não tinha conversado, 2019 a gente conversou pela primeira vez. Como é que é, né? Inclusive no congresso de 2023 eu lancei o meu livro em francês, né, Érica? E a Érica, a editora. E fala pra gente desses seus congressos, um ano em Paris, um ano em Belo Horizonte, do bebê, do adolescente. Passa o seu recado aí. Ótimo, obrigada, Luciene. Então, nós nos conhecemos nesse contexto, então, desde 2009, Instituto Langage, que é um instituto que tem uma sede no Brasil, uma sede na França, e essa parceria contínua França-Brasil. Então, desde 2009, nós organizamos, nos anos ímpares, um congresso só sobre o bebê. Então, ele é específico, ele é transdisciplinar e ocorre aqui em parceria com o Hospital Pitié-Salpêtrière e com a Universidade Francesa. No ano par, aí eu me desloco, e nós fazemos o congresso que é mais amplo. Falamos muito de bebê, mas não apenas bebê. Vai do bebê até a adolescência, sempre transdisciplinar. Depois o Alex pode colocar a imagem, nós temos no último slide a imagem do que vocês possam acessar as informações. Estamos na preparação deste congresso, então ele ocorre agora em julho, próximo mês de julho de 2023. Lá, né, minha querida? Estaremos lá? Com certeza, eu conto com você, como sempre. E dessa vez você traz a Rejane. Olha, claro. Fui intimada. Então, em Belo Horizonte, já no prédio da medicina, então, nós vamos trabalhar de forma transdisciplinar, desde o bebê até o adolescente, com conferências nacionais e internacionais, sempre com tradução, além de ateliês, lançamento de livros. Então, vai ser muito produtivo e um momento de troca, né? Sempre tem um cafezinho, pão de queijo, e é nesse intervalo que as relações vão se tecendo. Então, estaremos lá, inclusive o filho da Rejane, de 16 anos, faz parte de um grupo de adolescentes, que eu chamo de adultos, que vão apresentar um trabalho no Congresso de Belo Horizonte. Gente, nós estamos muito orgulhosos. É isso aí. Um pouquinho mais de Érica Parlato no próximo bloco. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. É um prazer anunciar a 9ª edição do Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a Criança e o Adolescente, organizado pelo Instituto Langage em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG. O evento ocorre no final do mês de julho, conta com a presença de grandes profissionais da área da saúde, da educação e mesmo das artes. Nosso evento é híbrido e tem tradução consecutiva. Será um prazer encontrar com vocês lá. Até mais. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
Saberes do Bebê, Érica Parlato, tem uma literatura riquíssima e linda falando sobre isso. Vou dar só esse spoilerzinho, ó. Os bebês fazem, desde o início, realizações que vão aos poucos se revelando grandes conquistas. Pessoal, eu vou fazer uma confissão aqui, porque eu adoro fazer confissões nesse programa. Quando eu peguei esse livro deste tamanho e dessa espessura, eu falei assim, bom, vamos ver, né? A cada página era uma grande novidade para mim. A cada página. Érica Parlato, conte um pouquinho mais dessa sua produção literária para o mundo. Obrigada, Rejane, pelo comentário aí do livro, né? Fico muito feliz. A ideia é justamente essa, é trazer uma forma que a gente possa se questionar ao que a gente tem feito e como a gente tem visto os bebês. Então, eu tenho publicado artigos científicos, mas há uma distância entre a publicação científica em inglês, em revistas, que tem um padrão que nem sempre é agradável para a leitura. Então, eu também tenho essa perspectiva de transformar esses resultados de pesquisas e os seus efeitos na clínica, como isso vai tendo desdobramentos, inclusive na teoria psicanalítica, em livros. Então, no Brasil, eu sou publicada pelo Instituto Langasio, vocês podem olhar lá no site do institutolangasio.com.br, e já que existe no mundo, né, então aqui na França eu também sou publicada e os meus livros têm aí edições também na Ucrânia, na China, então isso para mim é muito prazeroso de poder levar a forma que eu tenho pensado, o que sabemos hoje sobre o bebê, o que nós sabemos da clínica psicanalítica junto com o bebê e como, mais recentemente, eu tenho feito esses desdobramentos numa reatualização de conceitos psicanalíticos, né? Então, eu acho que é importante também a gente ter essa forma de transmissão através da escrita, né? Isso me é muito caro, é algo que eu gosto muito de fazer e poder dialogar com as pessoas para além do texto que já está escrito, né? Então, essa é uma perspectiva. Então, a gente tem aí possibilidades de se ver no Congresso, via livro, né, também. Eu não tenho Instagram, mas tudo que eu faço passa lá pelo Instagram do Instituto Langasio, então é outro canal de comunicação e eu gosto muito da gente poder dialogar, né, com pessoas que têm conhecimentos diferentes em torno do bebê e que principalmente sejam curiosas pelo bebê, porque o bebê ele é pleno de possibilidades, cabe realmente a nós ficarmos em alerta, atentos para poder reconhecê-las. E a Érica escreve deliciosamente. Esse livro é para professores, é para pais, vocês podem entender muita coisa, são, na verdade, artigos de revista. Ela fez artigos para uma revista, por isso é tão gostoso e é tão século XXI, é tão para você, é tão para o público em geral. Isso aqui não é só para quem trabalha com bebês. E a Érica tem essa pegada, né? Não vou nem falar do que ela apronta nesses congressos, que ela põe a gente dançando, essas coisas. Então, esse é um bebê do século XXI que Érica Parlato nos apresenta. Vamos conhecê-lo e nós vamos falar mais desse bebê, desse adulto. Érica, muito obrigada por ter estado com a gente, mas muito obrigada pela obra que você tem entregado para o mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço todo o apoio, o convite de vocês e o trabalho aí, a parceria contínua com a Luciene. Muito obrigada. Até!